Quem está acostumado a rodar pelas estradas brasileiras sabe bem. Para garantir uma viagem segura, é preciso precaução e experiência. Mas até mesmo aqueles mais preparados e responsáveis pela fiscalização das estradas podem se envolver em acidentes. No sul do país, um homem morreu depois de bater o carro de frente em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que estava na contramão. Era para ser apenas mais uma visita. Foi um dia bem marcante nas nossas vidas, né? Porque até então era para ser um dia normal, comum. Ele tinha vindo até aqui a nossa casa para visitar a nossa filha. Mas foi a última vez que a filha dela viu o pai. A mulher, que prefere se identificar como Ana, ficou sabendo por uma rádio local que o ex-marido tinha sido vítima de uma tragédia. Estava fazendo almoço e no plantão que tem da rádio local aqui, estava dizendo que estava anunciando um acidente na BR com o carro da Polícia Rodoviária Federal, que tinha 3 envolvidos. O acidente aconteceu bem neste trecho da BR-158 em Júlio de Castilhos, no centro do Rio Grande do Sul. O ex-marido de Ana estava retornando para casa em Cruz Alta com os pais de carro. Só que a família não terminou a viagem. Após rodarem 8 quilômetros, bem naquela curva, eles foram atingidos por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que trafegava em sentido contrário. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os pais dele sofreram ferimentos leves. De acordo com a ex-mulher, o patrulheiro rodoviário confessou em depoimento à polícia que o acidente foi provocado por ele. Ele invadiu a pista contrária, veio debater de frente, né? Até o meu ex-marido tentou tirar o carro o máximo, mas não conseguiu. E apesar de todo o treinamento, a própria Polícia Rodoviária Federal admite: os patrulheiros não estão livres de se envolver num acidente. A Polícia Rodoviária Federal conta hoje talvez com 3.000, 4.000 viaturas rodando praticamente 24 horas. É evidente que apesar dos nossos motoristas, os policiais serem treinados na direção defensiva, isso não os torna imunes de cometerem algum erro ou de em algum momento praticarem um ato equivocado que leve a um acidente de trânsito. Como foi o que aconteceu nesse episódio? Como pode ter acontecido nesse episódio, sim, o acidente infelizmente levou a uma vítima que não tinha nada a ver com a história. Com dificuldades para sustentar a filha, Ana entrou na justiça contra a União. Ela pediu indenização por danos morais e uma pensão à garota que na época do acidente estava com apenas 3 anos de idade. Porque no começo não foi muito fácil a separação e até a parte financeira fica comprometida, né? Fica difícil. Então foi uma fase das nossas vidas bem complicada. Nesses casos, o importante é se verificar de quem é a culpa. Aconteceu por quê? Que motivo? Aí que se inicia a buscar a indenização. Inclusive, no próprio inquérito ali, há, né, o depoimento dele, que ele não se furtou em falar a verdade e que foi utilizado, né, e creio que tenha sido base para a sentença judicial. Esse juiz federal que analisou o pedido condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais e também de uma pensão mensal até a menina completar 24 anos. Então, nesse caso, como o fato, o evento morte, o pai era trabalhador, a criança está recebendo um valor X de pensão do INSS pela morte. Então, a União também foi condenada a complementar esse valor até o valor de um salário mínimo, de forma que a autora, essa criança, vai receber até os 24 anos de idade, até completar 24 anos, o valor do INSS complementado pela União, por conta do acidente motivado pelo policial rodoviário. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o entendimento de primeira instância foi mantido. O dano moral, nesse caso arbitrado, ele o foi com base em precedentes, jurisprudência, que vem do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, que tem estabelecido
com base no caso concreto, os valores. Em situações em que há, às vezes, a invalidez, em situações em que há morte. A mãe sabe que a decisão pode não diminuir a dor da perda do pai para a filha, mas espera ter dado exemplo à criança. Contato, né? Ele não vai ter, ela não vai ter nunca mais com ele, mas de alguma forma a parte financeira, né, ela vai ter esse apoio, vai ter essa segurança e vai ter como saber assim, não, aconteceu algo com meu pai, me envolveu, né, indiretamente, porque ele veio a me ver, isso aí o psicológico dela também, como já tratei, trato sempre, ela sempre procuro, afetou, né, e futuramente ela vai saber, não, foi minha mãe procurou os direitos, né, os meus direitos perante a justiça.